Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que seria a primeira lei da termodinâmica, ou também conhecida aí como princípio de conservação de energia. Dando início então à nossa aula 3, nós vamos conceitualizar o princípio de conservação de energia. E para entender o que seria esse princípio, ou a chamada primeira lei da termodinâmica, eu tenho aqui um exemplo de uma pedra em um penhasco. Nós conceitualizamos na aula passada o que seriam as energias potencial e cinética, tá? E elas variam levando em consideração um ponto de referência externo. Então aqui nós temos o nosso ponto de referência, uma diferença de altura, né, com relação aí ao penhasco, né, a altura do penhasco. Como a pedra, né, com uma determinada massa, ela não está em movimento, nós temos aqui a máxima energia potencial, 10 kJ, e energia cinética zero, uma vez que não tem movimento. Em uma outra situação posterior, esta pedra ela cai, né, ela sofre uma queda, atingindo uma determinada altura dz, que ainda não é a altura final, tá? Não é a queda final. E reparem que uma parcela da energia potencial ela foi transferida para a energia cinética. E isso nada mais é do que o princípio de conservação de energia, né? É o transferir uma forma de energia para outra. E isso nos dá a definição da primeira lei da termodinâmica, que ela afirma o quê? Ela afirma que energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas mudar de uma forma a outra. Isso foi visto aí lá na química, né, na lei de Lavoisier, para o princípio de conservação de massa. Tá? Então é muito semelhante àquela lei de Lavoisier, onde dizia que na natureza nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Então nada mais é do que um balanço. Porém, a gente vai ver que a primeira lei, ela também nos dá valores quantitativos, mas não qualitativos, que a segunda lei vai descrever um pouco melhor. Ou seja, a gente não pode, por exemplo, transformar uma forma desorganizada de energia em 100% em forma organizada, ou seja, 100% de calor em 100% de trabalho. O contrário até poderia acontecer, 100% de trabalho em 100% de calor. Reparem que a primeira lei, ela não vai nos dizer essa qualidade dessa transformação de energia. Ela só vai dizer que é possível, né? Transferir 100% de calor em 100% de trabalho. Tá? Mas na realidade a gente vai ver que não é possível. Nós temos perdas, nós temos limitações. E isso vai ser ponderado só lá na segunda lei da termodinâmica. A primeira lei, então, só nos traz as possibilidades e nos dizer também que nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Experiências lá de Joule, lá no século XIX, mostraram esses resultados, né? O Joule ele fez processos, né, um sistema, um processo adiabático, aonde ele verificou, né, que todos os ciclos, que a gente vai conceitualizar um pouco melhor, né, o que seria um ciclo, todos os ciclos eles apresentavam um trabalho líquido semelhante. Tá? E isso foi provado lá no século XIX, então, esta primeira lei. Bom, com esta primeira lei, né, a gente consegue fazer um balanço de energia para o sistema. Então, a gente tem aqui um sistema que tem um centro de massa e ele está numa altura z com relação a um plano de referência z0. Repare que a gente pode ter aqui uma energia entrando nesse sistema
e uma energia saindo nesse sistema. Além do que, esse sistema ele pode ter uma velocidade, né? Ele pode ter um deslocamento, tá? Ele pode estar se deslocando com relação ao plano de referência. Aqui a gente consegue aplicar o princípio de conservação de energia da seguinte forma: a energia total entrando nesse sistema, menos a energia total deixando esse sistema, ela tem que ser igual à variação de energia total do sistema. Ou, em outras palavras, energia que entra menos energia que sai é igual à variação da energia do sistema. A gente vai conceitualizar um pouco melhor isso, né, relacionando o que seriam essas energias do lado esquerdo desta equação e o que seriam as energias do lado direito desta equação. A gente viu cada uma delas individualmente na aula passada, tá? Que eu vou deixar disponível aqui no card, tá? Para quem não assistiu a segunda aula. Variação de energia do sistema está relacionada apenas ao sistema. Aquelas energias interna, energia cinética e energia potencial, entre outras que a gente descarta, elétrica, magnética, nuclear, química, tá? Para nós é mais conveniente trabalhar apenas com energia interna e algumas situações energia potencial e cinética, que na maioria delas vão ser desprezíveis. E os termos aqui do lado esquerdo da equação são as energias que atravessam a fronteira do sistema. A energia, seja ela entrando ou saindo. Na forma de quê? Na forma de calor, na forma de trabalho e também aquela energia de massa, tá? Que nós vimos na aula passada. A massa, né, se o sistema é aberto, a massa que pode estar carregando energia para dentro do sistema ou removendo energia de massa, né, desse sistema. Lembrando que energia ela é uma propriedade, tá? Apenas falando daquela energia do lado direito da equação, da energia do sistema. O seu valor não varia, tá? Então, se não ocorrer nada com o sistema, se o sistema não muda, tá? Se ele tiver a mesma parcela mesmo que o sistema seja aberto, a mesma parcela de energia entrando pela fronteira do sistema, por calor ou trabalho, e a mesma parcela saindo na forma de calor ou trabalho, esse sistema ele não está variando, tá? E para esta variação de energia, a gente tem um zero, tá? Porque o estado do sistema ele não muda durante o processo, tá? Então, só para relembrar que energias do sistema são essas: variação da energia interna, energia cinética e energia potencial. Para quem quiser relembrar, né, a integração aqui da energia cinética, tá? É uma integral da quantidade de movimento, mv/dv, tá? Chega a equação, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, e aqui a integração da massa, força gravitacional, e dz, chegando à energia potencial mgz. Então, todas estas energias aqui, elas só vão depender de um ponto final e de um ponto inicial, como está mostrado aqui, tá? Elas não vão depender do processo, do caminho. Agora, aqueles termos do lado esquerdo da equação, como a gente viu na aula passada, eles dependem fortemente do caminho. Energias sendo calor e trabalho. A gente pode desprezar, na maioria das vezes, a energia cinética e potencial, e a gente chega numa equação um pouco mais simples, né? Se a gente quiser relacionar as energias que entram e que saem para um sistema aberto, que seria a equação mais completa, a gente pode estar abrindo aqueles termos do lado esquerdo, energia que entra menos energia que sai, em
calor que entra menos calor que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai, mais energia de massa que entra menos energia de massa que sai. Aqui, os resultados que a gente vai colocar aqui para cada um deles é módulo, tá? É módulo, não é sinal, tá? Se tiver um trabalho saindo, a gente não vai colocar um sinal positivo ou negativo, a gente não se preocupa com isso, porque o subscrito já está nos dizendo o que vai somar e o que vai subtrair. Tá? Quando a gente está colocando desta forma, a equação, em entra e sai, a gente já está considerando o sinal, tá? O sinal que está já representado aqui. E se a gente quiser condensar esta equação novamente, energia que entra menos energia que sai, a gente tem que lembrar, então, que os termos aqui do lado esquerdo é energia líquida transferida por calor, trabalho e massa. Líquida por quê? Porque é uma diferença do que está entrando menos o que está saindo. E isto é igual à variação da energia do sistema, energias sendo elas interna, cinética, potencial, entre outras, né, que pode ter lá, magnética, nuclear, química, né, se eu tenho uma resistência elétrica, energia na forma de trabalho, né, então depende muito do que nós estamos considerando no nosso sistema. A gente pode também estar trabalhando na forma de taxa, então é aquele nosso E ponto, né, para a situação da energia, né, que pode ser um W ponto, para a situação do trabalho, ou potência, né, quando é um W ponto é potência, e Q ponto na situação da taxa de calor. Então, aqui nós temos a taxa de energia líquida transferida por calor, trabalho e massa, é igual à variação da energia do sistema dt, né, ou a taxa da variação das energias interna, cinética, potencial, entre outras. Tá? Então aqui a gente muda para uma unidade em watts, né, ou quilowatts. Se as taxas forem constantes, né, taxa de transferência de calor ou potência, a gente pode estar determinando as quantidades totais apenas considerando a variação do tempo, né, o tempo com que se realizou essa transferência de calor ou esta potência. A gente pode estar especificando, né, a nossa energia, ou seja, dividindo pela massa. Então a gente tem aqui o nosso quilojoule por quilo, ou podemos estar diferenciando. Então, como os termos aqui deste lado esquerdo da equação, eles dependem do caminho, tá? Então não é uma função de ponto, né? É uma função de trajetória, os meus deltas aqui estão representados, tá? E o meu D aqui está representado como uma diferencial exata e aqui diferencial inexata. Falando a respeito do que seria um ciclo termodinâmico, ele nada mais é do que a constituição de qualquer série de processos termodinâmicos, tais que, ao transcurso de todos eles, o sistema retorna sempre ao seu estado inicial. Então a gente tem aqui como exemplo um diagrama de pressão e volume, onde eu tenho um ponto aqui de partida, e reparem que o meu estado variou, tá? Ele sofre uma redução de volume, um aumento de pressão, e depois ele sofre uma redução de pressão e aumento de volume, mas ele retorna ao ponto de origem. Então a gente diz que executou-se um ciclo termodinâmico. O que isso significa? Significa dizer que a minha energia do sistema não variou. Tá? Se ele retornou ao ponto inicial, ele não varia a energia do sistema. Então, aquela equação aqui, ó, do lado direito, ela se torna nula, tá? Porque ela independe do caminho, né? Estes termos aqui
do lado direito, seja ele energia interna, energia cinética ou potencial, ao retornarem ao ponto inicial, eles têm o mesmo valor. Significa, então, que não houve variação da energia do sistema. Porém, como a gente viu, calor e trabalho, eles dependem fortemente do caminho. Então, nós temos aqui os termos do lado esquerdo presentes, que se tornam consequentemente iguais. Então, para um ciclo termodinâmico, o calor líquido ele tem que ser igual ao trabalho líquido. E isto nada mais é do que a primeira lei. Tá? Na segunda lei, a gente vai ver, né, desculpe, que isto aqui não é possível. Tá? Isto aqui tem qualidade. Tá? Eu não consigo converter 100% de calor em trabalho. O contrário até poderia ser. Tá? Então a gente vai ver que tem perdas relacionadas a esta equação, tá? Que na primeira lei elas estão ok. Agora na segunda lei ela já vem para ponderar esta situação. Vamos então partir para um exemplo, né? Um exemplo então 3.1. Tá? Um sistema recebe 5 kJ de transferência de calor e sofre uma diminuição de energia na quantidade de 5 kJ. Determinar a quantidade de trabalho realizado pelo sistema. Então agora é o momento da gente fazer um pause nesse vídeo para tentar fazer este cálculo e depois fazer a conferência, né, do resultado. Então vamos lá. Esse sistema ele recebe 5 kJ de energia por calor e ele vai sofrer uma diminuição de energia de 5 kJ. Então a variação da energia do sistema, né, o termo lá do lado direito da equação, é menos 5. Calor entrando a gente tem. Tá? Então o que entra a gente tem. O que sai nós não temos. Trabalho que entra não foi dito. Agora trabalho que sai é o que é pedido. Então a gente tem um que entra de 5, um que sai de 0, um trabalho que entra de 0 e um trabalho que sai que a gente precisa descobrir. Tudo isso é igual a o menos 5 kJ. Então, quanto que ficaria este resultado? Tá, então, nós temos um trabalho de saída de 10 kJ. Certo? Vamos para o próximo. Tá? O próximo exemplo, ele já dá aí um start para o que seria uma máquina térmica. Então vamos lá, exemplo 3.2. Uma usina de energia a vapor opera em um ciclo termodinâmico. Daí a gente vai ver que a usina termoelétrica ela opera em um ciclo termodinâmico. Tá? A água ela circula por todos os equipamentos e ela está sempre ciclando por esses equipamentos. No qual a água circula através de uma caldeira, turbina, condensador, bomba e retorna para a caldeira. Para cada quilograma de vapor de água que flui através do ciclo, o ciclo recebe 2.000 kJ de calor na caldeira. Rejeita 1.500 kJ de calor para o ambiente no condensador e recebe 5 kJ de trabalho na bomba de ciclo. Determine o trabalho realizado pelo vapor na turbina em kilojoules por quilo. Aqui nada mais é do que a gente fazer o balanço, né, o princípio de conservação de energia, né, ou balanço de energia, para tudo que está entrando ou saindo na forma de calor e na forma de trabalho. Tá? A variação da energia do sistema, como já está dito aqui, ó, deixa eu trocar aqui minha caneta, meu apontador para uma caneta. Então, como a gente já está falando aqui de um ciclo, a variação da energia do sistema ela é zero. Eu acho que eu não tenho aqui a figura, tá? Mas vou colocar aqui rapidinho o que seria a ideia desse ciclo. Aqui nós temos a caldeira,
colocar só um cal de caldeira. Representação de uma turbina. Então, T da turbina. Aqui o condensador. Então, com de condensador. Já é difícil fazer uma escrita decente no quadro, imagina então aqui, né? E a bomba de recirculação de líquido. Certo? Então, o B da bomba. Então, nós temos uma máquina térmica, né, uma termoelétrica, ela funciona baseada neste ciclo termodinâmico. Tá? Onde a água ela passa através da caldeira, ela sai normalmente aí como vapor superaquecido da caldeira e vai para a turbina, aonde energia é transferida, tá? Para um gerador, para movimentar aí um gerador. Aí a energia que não foi totalmente absorvida na turbina da água, né? Ela retorna aqui para o condensador para ela voltar no estado líquido, tá? E depois a água ela volta aqui para a bomba, né? E, na verdade a bomba faz uma sucção, né? E pressuriza a água, tá? Para chegar na pressão da caldeira e novamente mudar aqui o estado, tá? De líquido saturado para vapor superaquecido. Então nós temos um balanço aqui, ó, de energias que entram e energias que saem, tá? Ou seja, a variação da energia do sistema é zero, né, ou do ciclo é zero, então calor líquido é igual a trabalho líquido. Ou seja, calor que entra menos calor que sai é igual a trabalho que sai menos trabalho que entra. Aqui já está corrigido o sinal, tá? Por que trabalho que sai menos o que entra? Por que é diferente do calor que entra menos calor que sai? Porque a máquina térmica ela vai gerar mais trabalho do que consumir trabalho, tá? Aqui é o consumo do trabalho, na bomba. Aqui é a geração de trabalho pela turbina. Calor entra pela caldeira e calor sai pelo condensador. Então a gente vai colocar simplesmente os valores que estão aqui. Para cada quilo de vapor, então nós temos aqui um Q total, né? Ou um W total. A gente precisa especificar ele, né? Ou seja, dividir pela massa. Né? Então, para cada quilo de vapor, então a gente vai dividir por quilo de vapor. Então, as expressões em maiúsculo, elas se tornam expressões em minúsculo, né? O trabalho específico e calor específico, porque eu estou dividindo pela massa. Então, nós temos 2.000 aqui na caldeira, 2.000 kJ por quilo, 1.500 sendo rejeitado aqui no condensador e 5 kJ entrando na bomba, e eu quero saber quanto que se produz de trabalho então na turbina por quilo de vapor. Então nada mais é do que a gente fazer um balanço e chegar no resultado aí de 505 kJ por quilo. E aí vem aquela questão, né? Eu tenho 2.000 kJ de calor entrando e só 505 kJ de trabalho saindo. Então aí a gente já vê que o rendimento, né, deste ciclo não é 100%. Tá? Esta máquina térmica ela não opera 100%.
Próximo exemplo, tá? Um exemplo aí de um sistema aberto, tá? Sistema de aquecimento. Ar flui para um sistema aberto e transporta energia a uma taxa de 300 kW. À medida que o ar flui através do sistema, recebe 600 kW de trabalho e perde 100 kW de energia por transferência de calor para o ambiente circundante. Se o sistema apresentar nenhuma variação de energia, quando o ar flui através dele, quanto de energia o ar transporta para fora do sistema em quilowatts? Aqui nós vamos ter a nossa primeira consideração de que a variação da energia do sistema ela é zero, né? Ou seja, aquele termo lá do lado direito, ele é zero. Nós temos aquela equação total, né, a maior possível, ou seja, calor que entra menos calor que sai, mais energia que entra menos energia que sai, mais trabalho que sai menos trabalho que entra, é igual a variação da energia do sistema, que é zero. Eu quero saber, eu tenho então alguns resultados aqui, né? O ar flui para um sistema aberto e transporta energia a uma taxa de 300 kW. Então, isto aqui nós temos. À medida que o ar flui através do sistema, recebe 600 kW de trabalho. É outro resultado que nós temos. E perde 100 kW de energia por transferência de calor. É outro resultado que nós temos. Se o sistema apresentar nenhuma variação de energia, quando o ar flui através dele, quanto de energia o ar transporta para fora do sistema? Eu quero saber isto daqui, ó. Então vamos simplesmente colocar na equação de conservação de energia, na forma de taxa. Nós não temos calor entrando, só o calor saindo. Trabalho nós temos entrando e o problema lá, nada nos fala de trabalho saindo. Nós temos massa entrando e nós queremos saber este daqui. Tá? Então a gente isola esse e coloca os valores. Tá? E chegamos aí a 800 kW de energia que é transportado para fora deste sistema. Deixa eu mudar aqui agora para o laser. E agora a gente, com esses exemplos, né, a gente vê que situações não nos levam à máxima eficiência, né? Ou seja, 100% de calor em 100% de trabalho, como a gente viu aí em um exercício. E como é que a gente chega a esta situação? Tá? Nós temos aí eficiências de conservação de energia, que depois vão ser melhores vistas lá na segunda lei da termodinâmica. E o que é essa eficiência de conservação de energia? Ela vai indicar o grau de sucesso com o qual um processo de transferência e de conversão de energia ele é realizado. Daí a gente tem um eta como símbolo, né, desta expressão aí de eficiência de energia, que é o quê? Que é a relação, né, a razão entre o resultado que a gente deseja dividido pela quantidade de fornecimento necessário de energia. Né? Ou seja, a gente vai ter no próximo exercício, né, o resultado do exemplo aí 3.1, aonde a gente tinha uma quantidade de calor que foi fornecida lá para a caldeira, né, se não me engano, os 2.000 quilojoules, desculpa. E aqui o resultado desejado foi o resultado que a gente chegou, né, o trabalho líquido lá na turbina. Então, nós temos a primeira relação aqui de eficiência, que é a eficiência térmica, que seria, novamente, o resultado que a gente deseja pelo fornecimento
necessário. A eficiência térmica ela vai ser o que? Ela vai medir o índice de desempenho de um dispositivo na produção de trabalho, né? Ou a razão entre a saída de trabalho líquido, tá? Que é o resultado que a gente deseja, que seria o resultado do trabalho produzido na turbina, menos o quanto que se gastou lá na bomba, que é um valor irrisório, pela entrada de calor, né? Ou seja, o custo ou fornecimento necessário para obter o resultado desejado, né? Ou seja, a quantidade que entrou aqui, ó, da vizinhança para o nosso sistema, tá? Quantidade de calor que entra para a caldeira, né? Para o aquecimento da água. Tá? Isso aí numa representação de uma máquina térmica. Então aquele desenho que eu fiz nada mais era do que uma caldeira, né? Um aquecedor, um condensador, uma turbina e uma bomba. Tá? E o que passa através da fronteira do sistema? Sistema que a gente definiu aqui, ó, neste ciclo fechado aqui. Ó. Trabalho saindo na turbina, trabalho entrando na bomba, calor entrando lá da fornalha, né, gerado lá na fornalha para a caldeira, e energia saindo no condensador. Tá? Então a gente tem aqui uma fonte de energia e aqui a gente tem um dissipador de energia. Tá? Então são os nossos reservatórios térmicos que a gente vai conceitualizar eles um pouco mais à frente. Daí a gente vai ver que uma máquina térmica, né, ela não vai ser sempre um resultado, apresentar sempre um resultado inferior a 1 ou a 100%. Porque para a nossa máquina térmica, o nosso trabalho líquido é a diferença entre o trabalho que sai menos o trabalho que entra, dividido pelo calor que entra. Tá? Então, não confundam com calor líquido. Nunca façam a diferença do calor que entra menos calor que sai, que está errado. Tá? Então, a nossa equação é esta daqui. Aqui é para ilustrar um pouquinho melhor, né, na forma de um desenho, o que seria essa máquina térmica, né? O que seria essa termoelétrica. Então, a gente parte aqui do princípio da matéria-prima. Então, a gente tem aqui um carvão, por exemplo, uma usina movida a carvão mineral. Um carvão sendo pulverizado, tá? E sendo colocado, né, esse carvão lá na fornalha. Tá? Então, esse carvão vai ser queimado lá na fornalha para aquecer uma caldeira, que nada mais é do que um conjunto de tubos, né, que suportam altas pressões e altas temperaturas. Tá? Então, o verde aqui está representando a água no estado líquido. Aqui a bomba, o líquido sendo bombeado. Tá? A bomba, a gente vai ver que ela só tem condições de puxar líquido, né? Então, de succionar líquido. E elevar a pressão até a pressão da caldeira, a pressão que a gente quer chegar, para chegar a uma condição de vapor supercrítico. Tá? E esse vapor superaquecido, ele entra aqui no primeiro estágio da turbina. Então, parcela de energia já está sendo movimentada aqui está movimentando as pás da turbina do primeiro estágio, a turbina de alta pressão, e aqui dos próximos estágios da turbina. Tá? Tudo isso para movimentar aqui um gerador para transformar a energia mecânica, né, em energia elétrica. E aqui o nosso vapor que entrou superaquecido na turbina, ele sai aqui como um vapor saturado ou até mesmo uma mistura de líquido e vapor. E para garantir que a gente condense todo esse vapor, tá? Senão a bomba ela não vai funcionar, a gente tem aqui um sistema de resfriamento, tá? Que pode ser uma torre de resfriamento, ou pode ser uma captação de água de uma fonte próxima, né? Uma lagoa, e o retorno, né?
mesma água, mantendo as condições iguais de temperatura, tá? Vou retornando para a lagoa. Tudo isso para fazer uma troca térmica e para transformar a água novamente para o seu estado líquido, tá? Líquido saturado. Tá? Então, de uma forma esquemática, isso aqui é uma termoelétrica. Daí a gente tem uma chaminé, tá? Normalmente a gente tem um precipitador eletrostático para evitar que saia partículas, né, de carvão, né, de cinzas. Né? Então, entendendo um pouquinho melhor, né, o esquema de uma usina a vapor, a gente vai para por exemplo, 3.4, que é o resultado lá do exemplo 3.1. Deixa eu voltar rapidinho no 3.1. Não, era o 3.2, desculpe. Então, aquele 3.2, aonde a gente chegou numa produção de trabalho lá na turbina de 505 kJ por quilo. Tá? Então, no exemplo 3.2, a usina a vapor recebeu 2.000 kJ por quilo de calor, 5 kJ de trabalho na bomba e produziu 505 kJ por quilo de trabalho na turbina. Eu quero saber a eficiência térmica para esse ciclo. Então, a eficiência térmica nada mais é do que o trabalho líquido sobre o calor que entra. Ou seja, os 505 de trabalho da turbina menos os 5 de trabalho da bomba, dividido pelos 2.000 kJ por quilo. E daí a gente vê, observa, né, que chegamos a valores bem baixos, né, 25% de rendimento ou de eficiência térmica. E é isso mesmo, nada mais é do que valores muito próximos aí da realidade. Né? A gente consegue converter muito pouco nesta energia desorganizada, né, o calor, em uma forma de energia organizada, que é o trabalho. Depois a gente vai falar sobre as perdas, né, lá na segunda lei da termodinâmica. Por que isso? Nós temos também outras eficiências, né? A próxima delas é a eficiência da combustão. Tá? Então a gente tem lá diferentes matérias-primas que podem ser queimadas lá naquela fornalha para gerar energia, né? Energia na forma de calor, né? Oriundo da combustão de um combustível com o ar. Então, o esquemático de um sistema de combustão, né, uma câmara de combustão, é entrada de combustível e entrada de ar, saída de gases de combustão, CO2, água, nitrogênio, e aqui uma quantidade de calor que sai, que a gente define aí como poder calorífico. Falando um pouquinho dos combustíveis, né, a gente tem aqui combustíveis normalmente considerados aí hidrocarbonetos. Né? Algumas poucas situações não é um hidrocarboneto, por exemplo, o hidrogênio, né, que não é aplicado, né, mas o hidrogênio ele é um combustível que tem apenas o átomo hidrogênio, tá? Não vai ter o carbono. Então, na queima do hidrogênio, a gente não produz CO2, tá? Produz apenas a água. Tá? E uma outra situação, uma situação teórica, né, que seria a queima do carvão, né, apenas do carbono, que daí não teria o hidrogênio. Então, não tendo hidrogênio, daí no caso não teria a água, apenas o CO2. O nitrogênio ele sai aqui porque ele está presente aí no ar, né? A gente não vai queimar oxigênio puro, né? A gente vai adicionar ar aí na câmara de combustão. E como o ar ele é inerte, tá? Então ele sai na maior parcela como continua sendo aí gás nitrogênio. Daí nós temos duas definições de poder calorífico, que vai depender das condições em que a água sai lá nos produtos.
Tá? Ela pode sair na forma de vapor ou na forma de líquido. Quando ela sai na forma de vapor, ela vai absorver uma parcela de energia. Tá? Então, ela absorve uma parcela de energia e aquele poder calorífico, ou aquela quantidade de calor liberada, né, na combustão, para poder transformar em uma outra forma de energia, ela é inferior, ela é menor, porque a água, ela no estado de vapor, ela está num estado energético maior. Então, ela absorveu uma parcela de energia para estar num estado energético maior. E isso a gente define aí como poder calorífico inferior. Já na situação onde ela sai como líquido nos produtos, não houve a absorção de energia por parte da água. Então é onde nós temos o poder calorífico maior, né? Ou seja, o poder calorífico superior. E como que seria a eficiência então da combustão? Tá? A eficiência da combustão, ela é a relação entre a transferência de calor efetiva do processo de combustão pelo poder calorífico do combustível. Então é a quantidade de calor que efetivamente a gente conseguiu transferir, tá? Pela máxima possível que o combustível poderia fornecer, né? O poder calorífico, que pode ser inferior ou superior. Vamos a um exemplo para entender um pouco melhor o que seria isto. Tá? Então a gente tem aí uma usina de vapor que recebe 2.000 kJ de calor para cada quilograma de massa de água que flui através do gerador de vapor quando a vazão de vapor é de 100 kg por segundo. Se o combustível fornecido à câmara de combustão do gerador de vapor tem um poder calorífico superior de 40.000 kJ por quilo e a eficiência da combustão é de 85%, determinar a vazão de combustível necessária em quilogramas por segundo. Então nós vimos que a eficiência da combustão é uma relação entre o calor e o poder calorífico. Ou, passando aí para termos de propriedades intensivas, tá? Eu consigo transformar essa quantidade total em uma quantidade específica, multiplicando a taxa, né, o fluxo de massa, pela quantidade de calor específico, tá? Aqui no numerador. E no denominador, a gente também pode fazer a mesma relação, como sendo a taxa de escoamento do combustível, tá? O fluxo de massa de combustível, vezes o seu poder calorífico, que nesta situação aqui do exemplo é o poder calorífico superior. Então, o PCS minúsculo, né, que está representando aí uma quantidade de energia por quilo. E a gente quer saber a vazão deste combustível aqui, ó, o M ponto. Foi dado o M ponto do vapor, né, a taxa, né, do vapor aqui, ó, de 100 kg por segundo. Deixa eu mudar aqui o apontador para a caneta. 100 kg por segundo, tá, que é esse fluxo. A quantidade de calor, né, uma usina recebe 2.000 kJ de calor por quilograma, então é o que é recebido aí na usina, quantidade de calor de 2.000. A eficiência da combustão é de 85%. O poder calorífico superior é de 40.000 kJ por quilo. Então, eu praticamente tenho todos os resultados, né? Eu só preciso isolar, então, a taxa, né, o fluxo de massa de combustível, né? Então, o fluxo de massa é dado, então, pelo fluxo de massa do vapor vezes o calor, né, que a usina recebe. Eu tenho a eficiência de 0,85 vezes o PCS que foi dado, tá? E a gente chega aí num valor aí de 5,88 kg de combustível por segundo, tá?
E por fim, a gente tem outras eficiências. A gente tem aí a eficiência do gerador, tá? Que a gente não trata nessa disciplina. Tá? A parte do gerador a gente não trabalha, tá? Mas se a gente quisesse calcular a eficiência do gerador, a gente precisa determinar a potência elétrica produzida, tá? O quanto que foi produzida, né, de energia elétrica lá no gerador, pela potência mecânica entregue, né, o quanto de energia que, se é no caso de uma termoelétrica, né, o quanto de energia que uma turbina entregou, tá, para esse gerador. E a gente pode, por fim, determinar aí uma eficiência global de uma planta de potência, tá? Que nada mais é do que o produto da eficiência da combustão, da eficiência térmica e da eficiência do gerador. Ou, em outras palavras, né, separadamente, a da combustão, a taxa de calor, vezes o fluxo do combustível pelo poder calorífico, da térmica é a potência líquida do ciclo, dividido pela taxa de calor entregue, e do gerador é a potência líquida elétrica produzida e a potência líquida mecânica do ciclo. Tá? Aqui está tudo na forma de taxa, tá? Que melhor representa esta equação, porque a gente consegue cortar, né, alguns termos, este com este, né, a potência líquida também, esta com esta, e chegar aqui a uma coisa mais enxuta, né, que seria a potência líquida entregue produzida pela relação da taxa de combustível e o poder calorífico. Tá? Aqui o PCS ele poderia ser em letra minúscula, tá? Só para não nos confundir aí da ideia daquela propriedade extensiva em propriedade intensiva, tá? Porque a gente está usando aqui taxa, um M ponto. Então seria aqui uma energia por quilo. Tá? E a eficiência global, então a gente chega nesta simplificação aqui. E nós temos também uma outra situação que é a eficiência do motor elétrico. Tá? É uma outra relação que nós não trabalhamos, tá? Que é a quantidade de potência mecânica produzida pela potência elétrica entregue. Ou seja, eu ligar o meu motor na energia elétrica, entregar uma parcela de energia elétrica e verificar quanto que ela gera de energia mecânica, né? Ela quer movimentar algum tipo de eixo. Certo, gente? Então, nós encerramos aí a nossa terceira aula, tá? Contextualizamos o que seria a primeira lei da termodinâmica. Um abraço e até a próxima aula.